Boazinha aqui na sala. Alguma coisa isso aí. Não é, é poeira. Acho que tava abafado, alguma coisa assim. Monitor, olha aí, olha aí. Falando do monitor aí que é ruim. Meu Deus. É, pois é, por isso que eu coloquei a administração em uma aula só. E deixa. Não, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Improbidade só tem na guarda e na CEOP. Não tem na PC, não tem em PF.
Probidade. Só tem na guarda aí. Guarda. Mas eu não dou essa aula, por exemplo, na PC. Não dou. Não, eu não acho, né? Mas, assim, para as questões de base, não é. Eu não acho. Não, improbidade é improbidade. Não, não faz. Não. Mas vocês já estudaram esse assunto? Já, mas tu lembra? Não. Estudar é uma coisa, né? Tipo assim, ver. Aí já é outra pergunta, né? É.
Vamos lá, pessoal. Vamos falar de improbidade administrativa. Um assunto quente para prova de concurso, tá? Prova de direito administrativo, quando você vê no edital lá, Lei 8429 de 92, que sofreu importantes alterações no final de 2021. É de suma importância você ter a leitura dessa lei, inclusive. Então, é uma legislação pequena, no qual você tem ali, em artigos, 23. Ah, professora, é muita coisa. Não, você estuda Código Penal, aí, que é uma porrada de artigo. Processo penal, outra tanta porrada. Mas a característica da lei de probidade é que, dentro desses artigos, ela tem muitos parágrafos, incisos, que vai dando volume ali dentro da legislação, tá? Mas eu sempre falo, leia a lei. Aqui é um ponto importantíssimo você estar rotineiramente, de vez em quando, fazendo questão de probidade, lendo a lei, tá? Ah, eu só assisti essa aula aqui hoje e depois nunca mais vou pegar, só na véspera da prova. Não te aconselho a fazer isso. Porque questão de improbidade é algo que a gente observa que sempre aparece em prova de direito administrativo, tá? E a lei que a gente vai trabalhar, como eu falei para vocês, é 8429. Bom, um pontapé inicial aqui para você pensar em improbidade administrativa. Hoje, a gente fala em improbidade administrativa, a doutrina moderna do direito administrativo, ela fala em improbidade administrativa como se fosse uma quarta esfera de responsabilização. Não se confunde com responsabilidade em âmbito criminal, tá? Então, aqui você, pelo amor de Deus, não vai falar o fulano praticou crime de improbidade administrativa. Não. O fulano praticou um ato de improbidade administrativa, tá? Então, lembre do que eu sempre falo para vocês brincando. Direito administrativo não vai ter nada a ver aqui com o direito penal, tá? Eu não tenho nada a ver com o direito penal. Pouquíssimas vezes o direito administrativo e o direito penal vão poder se entrelaçar. Isso acontece pouquíssimas vezes mesmo. Então, quando você fala em improbidade administrativa, você não vai pensar em crime. Por quê? Porque muitos dos atos de improbidade administrativa que você vai ler nos artigos 9, nos artigos 10, quando você estuda no Código Penal, lá você vê, eu acho que eu já vi essa conduta em algum lugar. Você vê como crimes contra a administração pública. Aí lá você tem que saber o nome, né? Tem um monte de nome lá que você tem que aprender. Tipificar, né? Ali qual foi o crime praticado. Aqui a gente só vai ter 3 atos de improbidade administrativa. As condutas que vão importar em enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação a princípios. Então, é muito mais fácil, inclusive, aqui o raciocínio do que você ficar tendo que memorizar um monte de crime, tá bom? Improbidade administrativa não se confunde com esfera penal. Improbidade administrativa não se confunde com responsabilidade administrativa. Professora, improbidade administrativa é responsabilidade administrativa. Não, tá? Então não é falar em PAD, em processo administrativo? Também não. Então, um agente, ele vai poder estar respondendo na esfera da responsabilização administrativa, no PAD, e em uma ação de improbidade administrativa, que são outras sanções. Então, as sanções que nós esperamos em um PAD, que você vai estudar no seu RJU, ali, né, respectivo, se for o estado do Pará, se for o município de Belém, enfim, você vai esperar ali sanções como demissão, advertência, suspensão, cassação de aposentadoria, que não são as mesmas sanções dentro da lei de improbidade administrativa. Então, falar em improbidade administrativa não é o mesmo que falar em responsabilização de natureza administrativa. Falar em improbidade administrativa não é falar em responsabilização de natureza civil, responsabilidade civil do Estado, foi o que você me perguntou ainda há pouco, tá? Porque vão ser sanções diferenciadas, por isso que a doutrina apresenta hoje como se fosse uma quarta esfera de responsabilização. Nós vamos ver que as sanções de improbidade administrativa poderão importar suspensão dos direitos políticos. Olha como não tem nada a ver com as outras esferas de responsabilização, tá? Poderão importar a multa, proibição de contratar com o poder público por determinado período de tempo, perda de bens, perda da função pública. Então, improbidade administrativa é improbidade administrativa, que vai ser apurado dentro de um processo de natureza cível,
que a gente não se vale aqui de processo penal, não é de código, mais uma vez, não é de código de processo penal. A gente se vale de regramentos, de processos previstos dentro da própria lei de probidade administrativa e de processo civil, que você nem estuda processo civil. Por isso que o enfoque aqui não é muito processo. O enfoque aqui para vocês é muito você pensar nesses atos de improbidade administrativa, que é a primeira parte da lei. A lei ela é dividida na primeira parte, que são aspectos ali de atos materiais, que a gente fala, que é basicamente você entender quais são os atos de improbidade administrativa, quem pratica os atos de improbidade, e mais do que propriamente o enfoque processual, tá? Isso é mais voltado para o cargo de vocês. Então, isso já é muito importante que vocês já entendam. Que quando você vê uma questão falando, né, que são sanções de natureza penal, são sanções de natureza administrativa, são raciocínios equivocados. Então, uma mesma pessoa ela vai poder responder na esfera administrativa, na esfera penal e em uma ação de improbidade, por exemplo, tá? Outro ponto importantíssimo que nós temos dentro da Lei 8429, com a nova mudança na legislação que eu falei para vocês que aconteceu ao final de 2021. E aí é importante a gente ir até a lei e observar o que está escrito. Acompanha lá comigo, gente. Artigo 1º, parágrafo 1º. Então, eu vou ler com você primeiro o caput do artigo 1º, depois eu leio o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Esses 3 parágrafos iniciais, todos eles já caíram em prova várias vezes, tá? O que nós temos? Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade tutelará a probidade, a organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Parágrafo 1º. Atenção agora, gente. Consideram-se atos de improbidade administrativa, marque, as condutas dolosas. Isso aqui é importantíssimo. Qualquer prova de improbidade que você for fazer. Condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9, 10 e 11. Ponto inicial. Para você falar em ato de improbidade administrativa, tem que haver o dolo. Professor, o que é o dolo? O legislador mesmo vai falar agora. Olha o que é o dolo. Parágrafo 2º. Considera-se dolo, marque lá, a vontade livre e consciente de alcançar os resultados tipificados nos artigos 9, 10 e 11. Então, vamos lá, pessoal. Para o legislador, eu só tenho improbidade administrativa se for configurado o dolo. O que é o dolo? É a vontade deste agente livre e consciente de alcançar estes resultados que vão estar tipificados como enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração pública. Então, quando você vê na questão o examinador falando para você que o fulano praticou um ato de improbidade de forma culposa, isso já está errado. Já corta. Não existe ato de improbidade administrativa que admita a forma culposa hoje. Antes de 2021, né, outubro de 2021, a gente tinha esse ato bem aqui, o artigo 10, que possibilitava a conduta dolosa ou culposa. Não existe mais. Então, isso é algo muito importante. Quando você vê na questão o examinador te levando para o raciocínio da culpa, dolo ou culpa, praticado com culpa, já cortou. Tem improbidade? Não. Ah, mas teve crime. Ok, o crime para lá. Mas eu não posso falar que foi praticado um ato improbo, uma conduta improba. Porque para haver improbidade, esse agente ele tem que ter a vontade livre, a vontade consciente, ele tem que querer, com certeza, alcançar esses resultados que vão estar previstos como enriquecimento ilícito, dano ao erário e violar princípios da administração pública, de forma dolosa, tá? Então, você já adiciona também aqui essa informação. Você vê muito esse legislador falando isso, tá? Exigindo a conduta dolosa. Esse, sem dúvida nenhuma, é uma mudança, uma virada de chave importantíssima ali dentro da legislação, tá? O parágrafo 3º, que já caiu várias vezes no copia e cola da redação em questão, fala que é o seguinte: o mero exercício da função, então só você, enquanto a gente está exercitando a função, no desempenho das suas competências públicas, sem comprovar, de novo, sem comprovar o ato doloso, com essa finalidade ilícita, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, se você está apenas no mero exercício da função, né, se não tiver comprovação de ato doloso, acabou. Não tem improbidade administrativa.
tem que ter o dolo. Se o Ministério Público ou se a pessoa jurídica interessada não conseguir comprovar esse dolo, não tem improbidade. Tá? Isso aqui é importante. Sujeito passivo e sujeito ativo. O que significa isso, professora? Sujeito passivo. O que é isso aí que vocês estão vendo? Hã? Vocês acham graça, é? Aqui é o sujeito passivo, é quem sofre, que é um ato de improbidade. Olha isso. É mole isso. Você ficou pensando no quê, hein? É? Ó, o sujeito passivo, ele sofre. Eu já dei essa aula porque eu lembro que tu tava fazendo essas gracinhas em sala. Tu tava na SEAP? Ó, o sujeito passivo é quem sofre, tá? É quem sofre com o ato de improbidade administrativa. É quem sofre com o ato de improbidade, pessoal. Por favor, tá? É quem sofre com o ato de improbidade administrativa. Final do ano vocês estão nessa sacanagem de vocês, né? É que se controlem. E quem é que sofre com o ato de improbidade administrativa? Administração direta, administração indireta, que tu acabaste de ter essa aula, né? Ah, professora, eu não me lembro de mais nada. Ei, pera lá. Respira. Tu acabaste de ter essa aula comigo, tá? A administração pública direta, indireta, o poder judiciário, o poder legislativo e também particulares, pessoal, que estão recebendo dinheiro público. Receber o dinheiro público, tem dinheiro público na jogada, é passivo de sofrer com improbidade administrativa. Tá bom? Mas a banca ela não está preocupada com quem sofre. Ela está preocupada com quem pratica. É o sujeito ativo. O sujeito ativo é aquele que pratica o ato de improbidade administrativa. Daí nós vamos ter dois personagens. Dois sujeitos que praticam o ato de improbidade no artigo 2º e no artigo 3º. Artigo 3º e artigo 2º importantíssimos. Quem são os sujeitos ativos? Esses dois personagens que vão praticar o ato de improbidade administrativa. Leitura do artigo 2º, tá? Vamos raciocinar o artigo 2º lá. Antes de eu ler com você o artigo 2º, que está lá na segunda coluna, lá em cima quase, né? Iniciando a segunda coluna. Eu quero que você vá pensando no agente público como todo aquele que está atuando em nome da administração pública. Seja de forma transitória ou não, com ou sem remuneração. O conceito de agente público aqui é um conceito em sentido amplo. É um conceito em sentido lato, tá? Então, todo aquele que vai estar atuando em nome da administração pública, com ou sem remuneração, te liga que a banca vai falar que para fins de improbidade, o agente público é só aquele que, após uma aprovação em concurso público, né, através de uma remuneração, negativo. Lembra logo do mesário. O mesário, a gente vai estudar em agentes públicos que ele é chamado de agente honorífico, mas aqui ninguém quer te perguntar o nome. Aquele agente público acabou. Mas o mesário é um bom exemplo para você lembrar. O mesário, ele é agente público naquele domingo. E acabou-se, fim de papo. Ele está atuando de uma forma transitória e sem remuneração. Tá bom? Também, conforme o entendimento do STJ, aqui é muita jurisprudência do STJ, o estagiário que faz estágio, né, em alguma dessas pessoas jurídicas, vem aqui, ele pode praticar um ato de improbidade administrativa. Né? Tem um vínculo ali transitório, né, recebe uma bolsa, né, uma bolsa estágio e tudo mais, mas é transitório. Precisa fazer concurso público? Não. Então, você vê como um conceito para fins de improbidade é um conceito lato, é um conceito em sentido amplo. Então, vamos ler lá com a gente o artigo 2º da lei. Para os efeitos desta lei, considera-se agente público o agente político, o servidor público, marque lá, e todo aquele que exerce, aqui que está a importância, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Marque lá. Por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Viram lá? Aquele ponto que eu pedi a você marcar. Ainda que transitoriamente ou sem remuneração.
Tá? Então não cai nessas pegadinhas. Só aquele que faz concurso público, é só aquele que ofere uma remuneração. Ei, gente, o negócio tá pegando. É só aquele que exerce um cargo de mandato eletivo. Não, tá? Então tenha atenção nesse ponto aqui. Agora é só ele? Não. Aí eu quero que você tenha atenção nessa figurinha bem aqui. Essa daqui é importante. O STJ vai chamar de particulares. O STJ diz que são os particulares. Quem são esses particulares? Você vai ver aqui comigo. A lei falando que é todo aquele que, mesmo não sendo agente público, todo aquele que, mesmo não sendo agente público, para o STJ são os particulares, tá? E os verbos que você vai marcar agora comigo na lei são esses aqui. É todo aquele que, não sendo agente público, induza ou concorra. Então, vamos lá. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, é o particular para o STJ, tá? Marque lá os verbos. Induza ou concorra. De novo, dolosamente, né? Para a prática do ato de improbidade. Induza ou concorra. Olha essa observação que eu coloquei no teu material logo abaixo. Para o particular praticar ato de improbidade administrativa, necessariamente deve haver a presença, marque, do agente público, induzindo ou concorrendo com ele. Qual é o resumo da ópera? Não podem praticar sozinho aqui ato de improbidade administrativa particular. Particular não pratica sozinho improbidade administrativa. Aí vem a questão que coloca para vocês. João e Pedro, participando de um concurso público, são pegos colando no concurso público. Fraude ao certame público, concurso público. Fica comprovado no decorrer das investigações que não havia, na presença destes atos, nenhum agente público com estes sujeitos. Olha, não havia nenhum agente público, tá? Aí a pergunta, qual ato de improbidade administrativa João e Pedro praticaram? A resposta é direta. Você vai buscar a alternativa que vai falar para você. João e Pedro não praticaram um ato de improbidade administrativa. Eles eram particulares e restou comprovado durante as investigações que na presença com eles tinha algum agente público? Não. Eles estavam induzindo algum agente público? Estavam concorrendo com a gente. Ah, vocês praticaram um crime. Opa, crime pra lá. Show. Tá? Lembra, Beatriz não gosta de crime. Eu não gosto de crime, pessoal. Tá? Não gosto mesmo. Literalmente não gosto de direito penal e tal. Eu estudo, não acho difícil e tal. Mas eu não gosto de estudar. Lembra disso? A professora disse que ela não gosta de estudar direito penal. Poucas vezes o direito administrativo se entrelaça com o direito penal. Acho que é por isso que eu não gosto de estudar direito penal. Mas o meu objetivo é que vocês gostem de direito administrativo. Vocês não têm que querer. Tem que estudar. Infelizmente, a cara do João foi péssima agora, né? Foi fazer o quê? Mas lembrem disso, tá, pessoal? Porque essa questão que eu acabei de passar para vocês, ela já foi objeto de prova. Aí vem com essa historinha, aí tem lá na alternativa A, foi praticado enriquecimento ilícito. B, foi praticado dano erário. C, foi praticado violação ao princípio. E a D, João e Pedro não praticaram ato de improbidade administrativa. É essa. Porque se você vê o particular, você tem que olhar, como eu digo, você tem que olhar logo para o lado. Tem que olhar logo para o lado. Cadê o agente público do lado desse particular para eu dizer que o particular praticou improbidade? Se não tiver um agente público concorrendo com ele, induzindo com ele, improbidade para ele não tem. Ah, praticou crime. Crime ele vai se resolver para lá. Esfera penal, tá? Improbidade não. Tudo bem? Tá? Então, esse ponto aqui é importantíssimo. Para você pensar no particular, você lembra, ele não vai praticar sozinho improbidade administrativa. E o agente público? O agente público vai praticar, sozinho. Só ele já faz a merda sozinho, tá? O particular, não. O que vai refletir, pessoal, é em âmbito do processo. Então, quando você for pensar em um processo, o Ministério Público, por exemplo, que é um dos autores da ação dos legitimados ativos da propositura da ação, ele não pode ajuizar uma ação de improbidade administrativa sozinho contra o João, que o João é o particular. Não, tem que ter na presença, né, do João um agente público com ele. Então, no polo passivo dessa ação como réu,
necessariamente vai ter que ter um agente público e o João, que é esse particular. Sozinho contra o João não pode improbidade, tá? Então, tenham atenção nesse ponto, que o seu entendimento do STJ, diante dessas interpretações dos verbos, induza ou concorra, beleza? Outra observação que coloquei aí para vocês, abaixo que está no quadrozinho, fala do presidente da República. O presidente da República, ele é um agente político, sim, mas ele não responde pela lei de improbidade administrativa. Eu não estou dizendo que ele não responde por ato de improbidade, não foi isso que eu falei. Eu estou dizendo que ele não vai ser responsabilizado nos termos da legislação aqui. Quando o presidente da República pratica um ato improbo, ele responde como crime de responsabilidade, tá? Então, essa lei, ela não se aplica ao presidente da República, que é chefe de Estado e chefe de governo. Ah, professor, aos demais, governador, prefeito, se aplica? Se aplica. Só não vai se aplicar ao presidente da República. E o presidente da República vai responder por crime de responsabilidade, quando ele pratica improbidade. Tudo bem? Beleza? Então, tenham atenção aqui nessas considerações importantes, tá? Atos de improbidade, você vai ter nos artigos 9, 10 e 11. E são só esses, tá, gente? Enriquecimento ilícito, o dano ao erário, prejuízo ao erário, lesão ao erário. A própria legislação, ela vai variando nessas expressões, tá? E os atos que violam princípios da administração pública. Por que eu falei para vocês que aqui é muito mais fácil? Porque aqui, vocês vão até observar comigo, daqui a pouco eu vou ler aqui no artigo 9, aí vocês vão lembrar, isso parece aquele crime lá, vocês estão bons, né? Crimes contra a administração pública, não sei. Parece aquele crime lá que a gente estuda lá em direito penal. Porque muitas condutas ali realmente vão se refletir em âmbito dos crimes contra a administração pública no Código Penal. Só que aqui a gente não deu nome, sabe? A gente não deu nome. Só botou tudo no mesmo bolo. Isso vai gerar enriquecimento ilícito. Isso vai gerar dano ao erário. Isso vai gerar violação ao princípio, tá? Então, por isso que se torna mais fácil. Daí a gente tem um ponto importante, tá? O seguinte. Os incisos listados nos artigos 9 e 10, atenção. 9 e 10, enriquecimento ilícito e dano ao erário, vão nos trazer apenas condutas exemplificativas. Ou seja, o rol do artigo 9 e 10 é um rol meramente exemplificativo. O legislador entendeu que não tem como colocar em todo aquele dispositivo do 9 e 10 todas as condutas que necessariamente na prática vão ocasionar o enriquecimento ilícito, o dano ao erário. E lembra que para tudo tem que ter o dolo, tá? Isso a gente já combinou. Tudo tem que ter o dolo. No final ali de 2021, a gente teve essa alteração importante no artigo 11. O artigo 11, antes de 2021, no finalzinho, ele também era exemplificativo. Só que hoje não é mais não. Tá? Isso aqui é importante. Tudo que falar de violação a princípio é importante que você estude, que você leia o rol do artigo 11. O rol de violação a princípios é um rol taxativo. Então, hoje, pessoal, para se afirmar que um agente praticou um ato de improbidade que violou princípios da administração pública, além de haver o dolo, tem que necessariamente se encaixar em um dos incisos listados no artigo 11. Tá? Porque se não se amoldar exatamente no que está previsto no artigo 11, não vai entrar em improbidade administrativa. Tudo bem? Tá? Então, eu vou ler com vocês alguns incisos do artigo 9, do artigo 10, só para você observar, né? No artigo 9, que o cara ele vai estar ali, né? Auferindo alguma vantagem, né? Alguma bufunfa, algum bem, algum serviço ali, em virtude, muitas vezes, da função que ocupa, tá? Artigo 9, vamos lá. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir, mediante prática de ato doloso, qualquer tipo, olha lá, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego, nas entidades referidas no artigo 1º. E olha essa expressão aqui, enotadamente. Essa palavra enotadamente, você escreve lá que isso significa que é um rol exemplificativo, tá? Por exemplo, olha, receber para si ou para outrem
dinheiro, bem ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta, indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação, presentinho, né? Um presentinho de quem tem interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Ah, então quer dizer, professor, que eu não posso receber no exercício das minhas funções, em virtude das minhas funções enquanto agente público, nenhum brinde? Ah, um brinde você pode receber. Qual é o brinde? Ah, é uma caneta, né, que às vezes parece lá. É verdade, eu tô falando sério. É uma caneta, é um bottom, você usa um bottom? Não sei, né? É um bottom, é um boné, né, que às vezes... Ah, professora, mas o que tu acha de um presente de 500 mil reais? É um presentinho. É uma troca, pô, é um presentinho de final de ano, de 100 mil reais, só pra agradar. Isso não é mais presentinho, tá? Ah, olha, não, mas olha, poxa, é um bem móvel aqui que a gente quer presentear, esse agente público, né? Um carro e tal, 0 quilômetro, entendeu? Vocês estão entendendo, tá? Tudo bem? Então, isso não pode ser um rol taxativo, não dá para se encaixar exatamente todas essas condutas, tá? Mas tem que haver um dolo. Outro exemplo importante aqui, que às vezes a gente não pensa, tá? Toda vez que você for observar que vai haver o enriquecimento ilícito de uma forma indevida, aumentando esse patrimônio, certo? De forma direta ou indireta daquele agente, isso vai recair enriquecimento ilícito. Observa ali comigo o inciso 4, gente. E os verbos aqui, eu quero que vocês observem os verbos iniciais. Receber, perceber, receber. Agora, olha esse inciso 4. Utilizar. Olha esse inciso 4. Eu quero que você destaque esse inciso 4. Porque quando ele aparece em prova, as pessoas acreditam que isso é lesão ao erário. Prejuízo ao erário. Não, isso é enriquecimento ilícito. Olha aí, utilizar em obra ou serviço particular. Então, tu tá fazendo uma obra lá, na tua casa. Tá? Serviço particular. Aí você vai utilizar qualquer móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades do artigo 1º, bem como o trabalho dos servidores, de empregados ou de terceiros. Então, você está utilizando algum bem imóvel, o trabalho dos servidores, dos empregados aqui das entidades que aqui estão trabalhando. Então, eu trabalho lá, né, no órgão, aí eu sou superior hierárquica, inclusive lá, né, eu estou, inclusive, fiscalizando aquela obra que está sendo realizada, eu falo, olha, gente, é o seguinte, no final aqui do expediente de vocês vão lá para casa terminar minha obra, tá? Vão lá para casa. Ah, mas tu vai pagar pra gente aqui alguma coisa? É negativo que pagar, já tá tudo no bolo aqui. Na verdade, nem precisa terminar o final do expediente. 2 da tarde já pode ir lá pra casa. Tá? Pode continuar lá o serviço lá de casa. Ou seja, eu tô economizando. Vocês estão observando isso? É uma forma indireta. Eu tô economizando. Ah, professor, eu pensei que fosse um quebra-galho assim e tal. Não, você tá economizando. Porque a mão de obra que eu ia pagar, eu já tinha orçado. Olha, vou gastar de mão de obra aqui 50 mil pau. Por que eu vou pagar 50 mil pau se tem a galera aqui da repartição, né? Para poder ir trabalhar lá em casa. Isso é enriquecimento ilícito, tá, pessoal? E eu sei disso, eu falo, não, vou fazer isso mesmo, que eu quero já juntar, botar esse dinheiro aqui dolosamente. Oi? O quê? Com certeza, né, filha? O que você acha disso? O que você acha disso? Ah, não, vou pagar aqui o automóvel, agora eu vou lá para do órgão que eu trabalho, tá? Do órgão que eu trabalho. Eu vou pegar o automóvel do órgão que eu trabalho, né? Tá zerado, novo. Eu vou lá para Salinas agora. Vou encher o tanque, vou lá para Salinas. Vou curtir o meu final de ano lá em Salinas. O que você acha disso? Eu acho justo. Então, cuidado, tá? Tem que ter cuidado aqui com a improbidade administrativa. Tudo bem? Lembra, pessoal, do princípio da moralidade administrativa? Bem público, não está à disposição, né, para atender interesses privados. Lembra lá, tá? E aí você vem com todo o conteúdo ali de moralidade. Você vê, né, no começo da legislação, essa lei vem para tutelar noções de probidade, honestidade, lealdade, probidade, coisa pública. O que é a moralidade, né, dentro da administração? Tem atenção nesse inciso 4, porque a banca gosta de falar porque mudou, né, o verbo, né, mas receber, utilizar, aí vão falar que é
dano ao erário, tá? Lá no dano ao erário, você vai observar lá no artigo 10, vai lá no artigo 10, por favor. No final do caput, também a expressão inotadamente, só para a gente confirmar que também é um rol exemplificativo, tá? Só para confirmar aqui contigo. Olha lá o caput. Constitui atos de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, que seja efetiva ou comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento e dilapidação ou haveres de entidades referidas no artigo 1º. Inotadamente, de novo, inotadamente. Olha, aqui os verbos, eu quero que você observe que o verbo não é mais receber, adquirir, né? Você já observa que é facilitar, permitir, tá? Então, olha lá esse inciso 1 aqui. Não, perdão. Esse, cadê? Daqui a pouco eu falei com vocês dele. Cadê, meu pai? Só que lá dentro de enriquecimento ilícito. Só para fazer essa relação. Inciso 2. Permitir, olha. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas ali, né? Então, veja, não é que você, agente público, vai, de alguma forma, se valer desses bens diretamente. Não, você está permitindo que um terceiro se utilize desses bens, dessas rendas, desses valores integrantes do acervo patrimonial dessas pessoas jurídicas bem aqui. Você vai permitir que terceiros se utilizem, tá? Então, olha lá o inciso 13, que eu acabei de falar para vocês, que utilizar seria o verbo dentro do enriquecimento ilícito. Agora, quando você vê permitir, olha, inciso 13, permitir que se utilize em obra ou serviço particular. Veja, não é utilizar, é permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade das pessoas jurídicas aqui do artigo 1º, bem como o trabalho de servidor público, empregado ou terceiros. Então, aqui o exemplo seria para dano ao erário. Olha, o Pantoja trabalha comigo lá na repartição. Eu sou a responsável pela liberação e fiscalização da obra que está acontecendo lá. Aí o Pantoja fala lá para mim o seguinte, olha, eu estou realizando uma obra lá em casa. Eu queria que tu liberasses essa galera que está trabalhando aqui para trabalhar lá em casa. Não tem nada com a minha casa, não. Aí, eu sei dizer, não, tudo bem, vai gerar dano ao erário mesmo, vai causar um prejuízo ao erário, mas não tem problema não, tá? Pode ir para lá, galera, pode ir para lá. Trabalha aqui até 2 horas e podem ir lá para casa do Pantoja, terminar o serviço na casa do Pantoja, tá? Fica uns 15 dias, nem apareça mais aqui. Fica os próximos 15 dias para terminar logo o serviço do Pantoja. Não estou ganhando um centavo. Quanto que o Pantoja dá de nada? Tá? Não tô ganhando nada. Então, o que eu tô querendo falar com vocês? O dano ao erário não necessariamente vai gerar algum enriquecimento, algum lucro, muito bem, tá? Porque uma das defesas, inclusive na prática de advogado, é essa: olha, o meu cliente não enriqueceu um centavo. Meu cliente não enriqueceu um centavo, ele não pegou um centavo dessa transação. Se acontecer de forma dolosa, né? O dano ao erário, se realmente for configurado esse dano aos cofres públicos de forma dolosa, configurar sempre esse dolo, vai recair aqui no artigo 10. Então, cai por terra o raciocínio de que, para ocasionar improbidade administrativa, tem que haver necessariamente auferir lucro, auferir essa vantagem indevida. Não. Auferir lucro, essa vantagem indevida, você está recaindo em um dos atos de improbidade. Tudo bem? Então, tenham atenção nesse ponto. Ah, professora, e o dano patrimonial, ele tem de ser efetivo, tá? Tem que sempre acontecer o dano patrimonial. Hoje, diante da interpretação, para a gente falar em violação a princípios, sim, tá? Antes não, tá? Antes era muito aberto aqui essa possibilidade. O que acabava, na prática, engessando muitos agentes públicos, porque eles ficavam com muito receio de, pô, tudo pode recair ali em improbidade administrativa que viola princípios. Então, vem essa virada de chave dentro do artigo 11 para trazer para a gente, como eu falei para vocês, que o rol de violação a princípios é um rol taxativo.
Então, para se amoldar a violação a princípios, tem que se encaixar em um dos incisos do artigo 11. Se não se encaixar em um dos incisos do artigo 11, não tem probidade administrativa para entrar aqui, tá? E para fins de prova, isso é importante. Porque se é um rol taxativo, você tem que dar uma leitura. Para não confundir. Não confundir no sentido de a banca falar para você que um desses atos do artigo 11 é dano ao erário, é enriquecimento ilícito. Só que enriquecimento ilícito você consegue ver logo de cara, né? Que a pessoa está oferindo ali diretamente ou indiretamente uma vantagem. Olha lá, artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade. E atenção, olha, gente, caracterizado por uma das seguintes condutas. Olha como nesse final aí não aparece mais a expressão e notadamente, tá? Aqui no artigo 9 e artigo 10, no final você marcou comigo, e notadamente. Rol exemplificativo. Olha o que o legislador mudou. Antes era assim também, e notadamente. Aí o legislador botou assim, por uma das seguintes condutas. O que significa isso? Que o rol é taxativo, tá? Olha o inciso 3. Você, agente público, de forma dolosa, que vai causar um dano efetivo realmente à administração pública, você revela um fato, uma circunstância de que tem ciência em razão das suas atribuições e que deve permanecer em segredo. Eu digo que esse inciso é o inciso do fofoqueiro, tá? Você tem que ficar em segredo, porque tu tens o objetivo de gerar, propiciar o beneficiamento por essa informação que você tem privilegiada a outras pessoas. Ou então colocar a segurança, né, da sociedade ali, do Estado em risco. Você imagina, né? Ah, olha, eu sou agente penitenciário. Né? Eu sei quando é que vai acontecer o transporte aqui de uns detentos perigosíssimos de uma organização, facção criminosa. E eu vou revelar esse segredo sim. Tá? Vou revelar esse segredo porque eu quero, né, beneficiar algum outro terceiro. Olha, a gente vai transportar tal dia essa galera aqui. Já se encaixou aqui, tá? Então, segredos, tá? Gente, às vezes eu observo os servidores públicos falando assim das atividades internas, assim, informações de sistema de dados, assim, sabe? Você tem que ter cuidado com isso, pô. Se essas informações caem em ouvidos de pessoas, assim, pode cair para você, tá? Pode cair para você. Ah, professora, não, eu converso muito com as pessoas. Por isso que eu falo, esse é o inciso do fofoqueiro. Todo servidor, eu digo, todo servidor tem que ter conhecimento dessa legislação aqui, de improbidade. Além dos crimes contra a administração, associa lá, puxa lá a improbidade administrativa, tá? Para você saber o que pode lhe esperar, né? Para você entrar sabendo lá. 4. Negar a publicidade dos atos oficiais. Lembra do princípio da publicidade? Tem que ter a publicidade. Como é que você vai negar a publicidade? Ser a autoridade competente para gerar a publicidade dos atos. Ah, não, vou negar a minha publicidade, não quero. Tá? Aí, exceto, né, naquelas situações, em razão de segurança da sociedade, segurança do Estado. Ainda há pouco eu falei do concurso, lembra naquele meu exemplo do João, do Pedro? Seria esse inciso 5. Seria, se tivesse, professora, se tivesse a presença do agente público naquele exemplo, seria qual situação? Seria aqui. Seria violação a princípios. Se encaixando no inciso 5. Olha lá. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de processo licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Então, naquele meu exemplo, se tivesse a presença do agente público, seria a violação a princípios. Tá? A pessoa praticou o crime contra a administração e aqui a improbidade recaiu em violação a princípios. Quais sanções que nós já vamos ver daqui a pouco. Tá? O inciso 12, destaca o inciso 12, puxa uma seta no inciso... 12 não, perdão, gente. Inciso 11, puxa uma seta no inciso 11 e escreve que é a prática do nepotismo, tá? O nepotismo. Então, beneficiar os parentes, né? Os parentes ali, em razão do cargo qual ocupa, que é o que a gente conhece como nepotismo, entrou diretamente, hoje previsto como ato de improbidade administrativa, tá? Então, por favor, gente, tenha muita atenção nesses dispositivos aqui do artigo 11. E eu gostaria de que você virasse agora a página na página número 4,
marcasse o parágrafo 4º comigo. O parágrafo 4º desse artigo 11. Parágrafo 4º desse artigo 11. Ainda em violação a princípios, tá? Ainda em violação a princípios. Acharam lá o parágrafo 4º? Os atos de improbidade de que trata este artigo, marquem isso aí, gente. Exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Tem que ter uma lesividade relevante, tá? Ah, tá. Então, quanto foi ali, né? Quanto é que foi aqui que acabou ocasionando ali esse dano e tudo mais? Tem que ter uma lesividade relevante, tá? Que vai ser oferida ali pelo magistrado, quando ele for sentenciar, tá? Para serem passíveis de sancionamento. Independem, olha lá, de reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes. Então, caracterizando que é independente de dano ao erário, de enriquecimento ilícito, mas tem que ter uma lesividade relevante. Agora, que lesividade relevante é essa? Vai ser oferido ali no caso concreto, na análise pelo juiz, pelo magistrado, diante de todo o conteúdo probatório que for produzido, né? Pelas partes, pelo Ministério Público, pelos réus. Aí é o magistrado que vai ver se tem, né, essa lesividade relevante, tá? Galera, então, por favor, leitura dos artigos 9, 10 e 11. O que eu tenho nos artigos 12 que eu sintetizei nesse quadro aqui para vocês, que eu vou acompanhar com vocês já já? O artigo 12, pessoal, o legislador fala das penas, tá? O legislador fala das penas, mas são penas, são sanções, mas é assim que aparece na lei, das penas. E vocês vão ver que não tem nada a ver com as penas que vocês estudam lá no Código Penal, que não tem nada a ver com as penalidades que falei ainda há pouco para vocês de natureza administrativa, como demissão, cassação de aposentadoria, advertência, não tem nada a ver, tá? Quais são essas sanções? Primeiramente, essas sanções elas poderão ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa. De novo, quem vai decidir isso? O magistrado. É o magistrado, é o juiz que vai decidir, olhando toda aquela produção de prova que foi realizada, o conteúdo probatório, no momento da sentença que ele vai aplicar lá. O que ele vai aplicar, tá? E quais são essas sanções? Olha, nesse quadro, deixa eu explicar para você, para a gente já ler diretamente o quadro. Nesse quadro, eu tenho 3 colunas aqui. Aí eu coloquei lá, artigo 9, 10 e 11, tá? Mas são todos os artigos 12. É como se fosse artigo 12, inciso 1, artigo 12, inciso 2 e artigo 12, inciso 3. No artigo 12, inciso 1, são as sanções para quem pratica enriquecimento ilícito. Aí segue quem pratica dano ao erário e para quem pratica violação a princípios, tá? Então vamos acompanhar o quadro que ele está mais direto lá. Olha lá. Para quem pratica enriquecimento ilícito, acompanhando o quadro, tá? Pode ter pelo juiz aplicado perda de bens, perda da função pública. Atenção agora. Suspensão dos direitos políticos, marque, até 14 anos. Quando você estuda em direito constitucional, artigo 15, direitos políticos em direito constitucional, você estuda o quê? É vedada a cassação de direitos políticos no Brasil. É possível a perda ou suspensão. Aí tem. Uma das hipóteses de suspensão, improbidade. Está aqui. Está aqui. Então, aquele que pratica enriquecimento ilícito, cuidado, pode ter o seu direito político suspenso por 14 anos. E quando você tem o seu direito político suspenso, você não pode nem votar e ser votado. Ah, professor, eu não quero me candidatar a cargo de mandato eletivo. Ah, tá bom então. Ah, eu posso praticar enriquecimento ilícito. Cuidado, tá? Multa, tu pode pagar uma multa. Tá? Pode pagar uma multa. Essa multa ali, ela vai ser em relação àquilo que você gerou, né? O enriquecimento ali, baseado no enriquecimento ilícito que você obteve. Tudo bem? E você pode ter ainda proibição de contratar, participar de licitação, receber qualquer tipo de benefício fiscal, creditício da administração pública por também até 14 anos. Então, em enriquecimento ilícito, eu quero que você marque um tempo. Qual é o tempo? Até 14 anos. É o maior prazo. Então, se você vê na prova, falando de improbidade, 15 anos, o fulano foi sancionado em improbidade por 15 anos, 16, 17, 20, já está errado, porque o máximo é enriquecimento ilícito, que é até 14 anos, tá bom? E só com 2 sanções, suspensão dos direitos políticos e essa proibição de contratar, participar com o poder público. Artigo 10. Quem pratica dano ao erário pode ter perda de bens, perda da função pública, marque lá,
Suspensão dos direitos políticos até 12 anos. Diminuiu 2, né? Diminuiu 2. A mais gravosa é o enriquecimento ilícito. Então, o mais grave é 14, falou em dano ao erário, diminuiu 2. Até 12 anos a suspensão dos direitos políticos. A multa e a proibição também de contratar com o poder público por até 12. Então é isso. 14, diminuiu 2, estou pensando em dano ao erário até 12 anos. Tá? Agora, a mudança e a importância de violação a princípios. Olhando para o quadro. Violação a princípios, eu só tenho a possibilidade de se aplicar quantas sanções, pessoal? 2. Só essas 2 que podem aparecer na prova de vocês para quem pratica a violação a princípio. Quais são elas? Multa, marque lá, até 24 vezes o valor da remuneração. E atenção que essa multa ela pode ser dobrada. A lei fala que o magistrado pode dobrar o valor da multa quando ele entende ali, né, o poder econômico do réu, tá? Então, essa multa ela pode chegar até 48 vezes, por exemplo, tá? Então, a multa até 24 vezes e a proibição de contratar com o poder público por até 4 anos. Aí a banca vai falar para você que aquele que praticou violação a princípio terá o seu direito político suspenso. Pode isso? Vai perder bem? Pode perder bem? Vai perder função pública? Pode? Não. Violação a princípios, só temos 2 sanções. Era assim antes, professora? Não. Antes tinha tudo isso aqui, pessoal. Tinha suspensão de direitos políticos, tinha perda de bem, tinha... Para a prova ficou mais fácil, né? Para a prova diminuiu. Então, esse é o quadrozinho que eu falo, olha, é o quadro das sanções. Que você vai ter que colocar lá no seu lugar que você estuda para poder memorizar. Bom? Não se esqueça disso aqui. Como eu falei ainda há pouco, essa multa ela pode ser dobrada de acordo com o poder econômico do réu. De novo, quem decide essas paradas é o magistrado. É o magistrado que vai olhar para o caso lá e vai decidir. Beleza? Artigo 13. Vamos lá procurar o artigo 13 para você pintar esse artigo 13, marcar. Artigo 13 está na página número 5. Ai, Jesus. Rinite. Artigo 13, vamos lá. Esse artigo 13 já caiu por vezes, né? Algumas vezes em prova, né? E o que às vezes cai em prova de uma forma errada? Eles colocam assim, olha, a nomeação, a posse e o exercício. Não, é somente a posse e exercício, tá? A posse e o exercício de agente público ficam condicionadas à apresentação de declaração de imposto de renda e provento de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Receita Federal, tá? Olha o parágrafo 2º. E essa declaração desses bens, que faz essa referência ali no caput, ela deve ser atualizada, marque, anualmente, e na data em que o agente público deixar o cargo, emprego ou função pública. Então, veja bem. A sua posse, isso tem no RJU também, tá, pessoal? Sua posse é condicionada à declaração dos seus bens que você apresenta perante a Receita Federal. Eu não tenho nada no meu nome. Tudo bem, tá? Vai mostrar que você é isento e tudo mais. Tem que ter uma declaração. Você não tem nada no seu nome, tá? Não, eu tenho uma moto no meu nome, tá? Eu tenho um automóvel, tenho um apartamentinho, tá? E anualmente, a lei fala, você tem que atualizar. Você tem que atualizar, tá? Tudo bem? É justamente ali é o imposto de renda, né? Tem que... Por que isso, pessoal? Poxa, olha, o José, ele entrou com a motinho dele. Pô, honesto, bacana, legal. Aí lá ele virou a cabeça, né? Virou a cabeça, alguma coisa virou a cabeça dele, alguém virou a cabeça dele. De moto, em um ano ele já tem um vasto patrimônio, um vultuoso patrimônio, auferindo R$ 5.000 mensais. Gente, simplesmente não dá, tá? Ele ganhou algo na Mega Sena, não, senão ele nem estava mais no serviço público, com certeza. Ganhou alguma herança, não tem nada. Diz que é só desses R$ 5.000. Diz que não, tem alguma coisa ali equivocada, tá bom? Aí, como é que sabem disso? Sabem, pessoal. Eu já falei para vocês do portal da transparência. Eu já falei para vocês dos vizinhos de vocês, né? Que os vizinhos ficam de olho, né? Que aquela tua ex-namorada fica de olho, o teu ex-namorado fica de olho. Todo mundo fica de olho, tá? Não pensem que não fica de olho, que fica de olho sim, tá? Ah, professora, tu fica de olho na vida dos outros? Eu não fico. Mas tem gente que fica. Eu conheço, gente. Eu não fico, gente. Sério, sério mesmo.
Tem coisa que todo mundo sabe, pô, tem alguma coisa ali, né? Mas tem gente que fica. Por vários motivos. Por vários motivos. Tá? Tem gente que é stalker agora, né? Vocês viram? Tu tá passando o fantástico agora do stalker, né? Ah, cara, tá perigoso agora isso, né? Não dá até. Olha, se cuida que agora tem os stalkers, né? Mano, mas tem isso mais disso. A pessoa pode gostar de você e querer saber da sua vida. É, tá difícil. Tá difícil. Eu fiquei assustada com isso, mano. 20 anos, pois é. A artista era perseguida por um homem, por um cadeirante. Gente, eu juro que são notícias assim. Ela era perseguida por 20 anos por um cadeirante. Eu estou achando graça. Entrem no Fantástico. Porque há ali claramente algum problema, né? Professora, você é perita? Não precisa ser perita, basta ver a reportagem. Eu fiquei assustada ontem. 20 anos. Eu fiquei assustada na reportagem a qual ele diz que ele se apaixonou por ela. Ele viu ela anos, não, no sul, que ele é do sul, e ele diz que aquela mulher era para casar, então há 20 anos ele persegue ela assim. Se cuidem, resumindo, se cuidem. Olha, gente, complicado vocês, viu? Mas era. E ele tinha dinheiro, tá? Ele tinha dinheiro pra fazer essas coisas, né? Quando eu tava detetive, ele entrava no prédio dela. Isso daí foi pra mim que eu falei: caraca, ele entrava no condomínio da mulher. Como assim, né? Sanções. Já viste que pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente. Vocês viram só, pessoal, que não tem nada a ver com pena, né? Tem nada a ver com pena, tem nada a ver com processo administrativo. Legitimado ativo. Professora, o que é isso? Legitimado ativo não é mesmo que sujeito ativo. Quando eu falei de sujeito ativo, é quem pratica. Esses sujeitos ativos serão os réus, tá? Que é o que a gente vai falar em legitimidade. Isso é processo agora. Legitimidade passiva. Beleza? Então, quando você fala em legitimidade, isso aqui já é processo. Então, obviamente, quem praticou o ato de improbidade, falando em processo, vai virar réu. É a legitimidade passiva. Tá certo? Agora, quem são os legitimados ativos? Ou seja, os autores. Quem é que pode propor, ajuizar a ação de improbidade administrativa? Conforme a literalidade da lei, dentro do artigo 17, é o Ministério Público. O Ministério Público é um dos legitimados ativos à propositura da improbidade, da ação de improbidade. Mas conforme o entendimento do STF, foi restaurado, olha, que eu até colocar para vocês. Aqui é conforme entendimento do STF. Conforme o entendimento do STF, a pessoa jurídica que está sendo lesada, ela também é autora da lei da ação de improbidade administrativa, tá? Então, o Estado do Pará, foram os cofres públicos do Estado do Pará que foram lesados. Ele tem interesse, pô. Ele tem interesse na ação de improbidade administrativa. Ele tem interesse em aplicar essas sanções ali a quem praticou o ato de improbidade administrativa. Tá bom? Então, conforme a literalidade da lei, dentro da lei, lá pelo artigo 17 da lei, é só o Ministério Público. Mas conforme o entendimento do STF, foi restaurada a legitimidade ativa das pessoas jurídicas lesadas. Então, são dois autores possíveis, MP e pessoa jurídica lesada. Tá? Prazo para o ajuizamento prescricional da ação de improbidade administrativa. Vou colocar para cá, tá? Prazo prescricional. Professor, é prazo prescricional de 5 anos? Não. Prazo prescricional de 8 anos. Prazo prescricional de 8 anos, contados da ocorrência do fato. De quando aconteceu aquele fato. Não é quando do conhecimento do ato de improbidade. É quando aconteceu o fato. Professora, mas o Ministério Público só teve conhecimento, só chegou ao conhecimento para o Ministério Público após 10 anos da ocorrência do fato. Prescreveu. Tá? É 8 anos contados de quando foi praticado
o fato que gerou ali o ato de improbidade administrativa. Beleza? Tá? Gente, aqui é o que eu considero inicialmente de mais importante para o cargo o qual vocês almejam. Mas eu nunca descarto essa leitura toda da lei de improbidade administrativa. Você vai observar que vai chegar uma parte, chega mais em processo, que é a partir do artigo 14 da lei, né, que é a segunda parte da lei. Até o artigo 13 é mais direito material, né, falando dos atos, basicamente, de improbidade, tá? Bora resolver as questões aí. Vou já comentar que faltam 5 minutos, né? Vou beber uma... Vou resolver junto com vocês, tá, pessoal? Devido ao avançar da hora. Vamos lá, vamos resolver juntos, tá? Primeira. Tem aluno novo aqui? Primeira. Se um gestor público, ó, utiliza dolosamente os serviços de um servidor a ele subordinado, responsável pela manutenção predial do órgão público em que ambos trabalham, em reparos em sua residência particular. Então, nessa situação, a conduta do gestor público constitui ato de improbidade que configura enriquecimento ilícito. Foi o exemplo que eu dei, não foi? Certo. 2. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica, independente da comprovação de ato doloso, praticado com essa finalidade, basta para a configuração do ato de improbidade, independente do ato doloso? Está errado. Tem que configurar ato doloso. 3. Como regra, não pode haver posse do servidor público sem que ele apresente a declaração de imposto de renda transmitida à Receita Federal, a qual deve ser atualizada todos os anos. Artigo 13. O herdeiro daquele que tenha causado dano ao erário se sujeita somente à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança. Sim. Eita, pessoal, desculpa, tá? Certo, tá? Até o limite do valor da herança, né? Não pode ultrapassar o limite do valor da herança. Porque é só o que eu adquiri de patrimônio, né? Que foi herdado. O meu patrimônio que eu construí não vai ser atingido. 5. A falta de voluntariedade de consciência na prática de ato ilícito descaracteriza como ato de improbidade. Sim. Se eu tiver a voluntariedade, a consciência, não tem ato de improbidade administrativa. Certo. 6. A execução das sanções aplicáveis aos agentes de ato de improbidade administrativa é permitida apenas após o trânsito em julgado de sentença condenatória. É verdade, pessoal. Essas sanções aqui, para serem aplicadas do artigo 12, tem que aguardar o trânsito em julgado, tá? Para aplicar qualquer sanção de ato de improbidade administrativa, a lei diz que tem que aguardar o trânsito em julgado. Trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Não cabe mais recurso.
Exato. Olha, assim, não é automático, não. É o seguinte: tem um prazo para recorrer. São 15 dias, vão ser 15 dias aqui, tá? Da sentença lá no processo civil vai ser apelação. Aí 15 dias. Se ninguém recorreu em 15 dias, trânsito é julgado. Teve a primeira instância, acabou, trânsito é julgado. Tá? Ah, mas tá recorrendo ainda no trânsito em julgado. Essa que é a máxima, né? Lembra, o trânsito em julgado é não cabe mais recurso, ou então não recorreu. É esse o raciocínio, tá? Se perdeu o prazo ou não recorreu, trânsito em julgado. Se acabaram as hipóteses de recurso, trânsito em julgado, tá? Isso não somente para cá, isso é o raciocínio geral, tá? Vamos lá. 6. A execução das sanções aplicáveis aos agentes de atos de improbidade administrativa é permitida. Ah, sim, tá certo. Estou relendo. 7. As hipóteses legais de ato de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito e atentam contra os princípios retratam condutas específicas e configuram rol exemplificativo. Tudo misturado, né? A gente viu que enriquecimento ilícito e dano erário é rol exemplificativo. E violação a princípio é rol taxativo. Então tá errado. Teve uma mistura aqui das informações, tá? Errado. 8. Caso. Eu jurava que tinha alguma apostila com 12, não sei porquê. Caso certo agente público pratique ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, independentemente das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas previstas em legislação, a pena aplicável a este agente público será proibição de contratar com o poder público. 9. As disposições legais sobre as sanções cabíveis em virtude do cometimento de atos de improbidade administrativa são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente. Gente, copia e cola da legislação do artigo 3º, tá? É o particular aqui que falei para você. E 10. Vocês marcaram 4? A Lei 8429, com a alteração na Lei 14.230, redefine tipicidade, dolo e sanções de improbidade. Marca a alternativa correta. Que letra marcaram? Letra? Alguém fez? A e D. Vamos ver a letra A. Improbidade exige dolo nas 3 categorias típicas, sim, com sanções graduadas e ressarcimento imprescritível, restrito à conduta dolosa, observado devido processo e correlação entre fatos e tipo. Marcaram essa? Acabou essa. A B fala, lesão erário por culpa. Culpa? Não, já cortou. C, enriquecimento ilícito admite responsabilidade objetiva. E perda da função pública. O que seria a responsabilidade objetiva? É aquela que independe de dolo ou culpa. Já está cortada, tá? Professora, a responsabilidade e improbidade não é objetiva? Não. A responsabilidade não tem que demonstrar dolo aqui, então é uma responsabilidade subjetiva, mas tem que demonstrar só o dolo, tá? Lembrem disso. Em improbidade, a responsabilidade não é objetiva. A D, a violação aos princípios dispensa o dolo específico? Não. Letra E, acordo de não persecução em improbidade requer renúncia integral ao ressarcimento? Não. O acordo de não persecução civil aqui tem que ter o ressarcimento integral, tá? Então é a letra A a correta. E aí, quem fez? Tchau, gente. 2 assuntos importantíssimos vistos hoje, tá? Revisão. Tchau, galera.